Olá galera, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Eu vi que tinha já um pessoal esperando, né? É uma proposta bastante interessante, né? Uma proposta bastante atraente, vamos colocar assim, né? Resolvi uma prova completa, né? No papel de aluno aqui junto com vocês. Eu vi que já tinha uma galera aí meio que talvez estava meio ansiosa para ver esse momento. Então sejam todos muito bem-vindos, quem já está aqui. Tenho certeza que acaba que bastante gente assiste gravado esse conteúdo, né? Deixa eu só me certificar aqui que tá tudo certo. Uh, Beleza, tá tudo certo sim. Só não posso minimizar, senão depois eu perco aqui. Ok. Então é uma proposta bastante interessante, tá? Então, se você eventualmente não viu qual que é a proposta, eu vou resolver aqui uma prova. Nós vamos iniciar pela CPA 10 e se for bem aceito, nós continuamos essa sequência, né? Ou esse momento. Vou intitular um nome depois, né? Vou dar um nome carinhoso para esses tipos de encontros ao vivo. E a ideia aqui não é eu ser professor, tá? É de fato eu incorporar o papel de aluno, mas que vai ser uma ideia bastante interessante. Então tenho certeza, assim, tem tudo para você curtir esse momento. Mas o seu feedback lá na comunidade, no WhatsApp, aqui embaixo nos comentários, vai ser fundamental para eu entender se realmente o que eu estou propondo está dentro das expectativas que você colocou para esse nosso encontro, tá? Então, como já tinha bastante gente esperando, consegui ver aqui, nós já vamos iniciar, tá? Não vamos perder tempo não sei quanto tempo isso vai levar, se vai esticar muito o nosso tempo. Deixa eu trazer vocês aqui exatamente para a tela do simulado, tá? Vamos começar um simulado aqui da CPA 10 logo de cara, tá? Então, em 3, 2, 1, está incorporado o candidato à prova, iniciando um simulado completo, não modular, 50 questões, 90 minutos para a conclusão. Vamos lá! Um gerente que obriga o cliente a investir R$ 9.000 em uma aplicação como condição para liberar um financiamento de R$ 30.000 praticou uma. Olha, eu lembro que o professor falou que não pode haver essas condições de venda de um produto associado à contratação de um outro produto. Esse negócio que eu lembro não era chamado operação fraudulenta, venda casada, operações de crédito consignado, né? Consignado é aquele que está vinculado direto à folha de pagamento, não tem nada a ver. Transação do interesse do cliente, não parece que é um interesse do cliente, porque o gerente está obrigando o cliente a investir R$ 9.000. Então é venda casada mesmo. Opa, maravilha. Compete ao CMN. Olha, eu lembro lá que na aula do professor, o professor disse que o CMN cuida do mercado de moeda, crédito e câmbio. Lembro também que o CMN cuida do mercado de capitais. C de conselho. Eu lembro que o professor falou que quem dá conselho não faz. Então o CMN ele diz o que fazer, ele dá as diretrizes, certo? Então ele não tem verbos de ação. Efetuar compra e venda de títulos públicos. Poxa, isso aqui é coisa de executivo, né? Supervisor. Aqui meio circulante é o mercado monetário, então aqui quem cuida é o Banco Central, então não é. Fiscalizar, em conjunto com a Receita Federal, as operações que envolvem crimes de sonegação fiscal. Fiscalizar é um verbo de ação, então não. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. Olha, aqui disciplinar, dar diretrizes, aqui não tem verbo de ação, então ok. Aplicar, ó, verbo de ação, então não vou nem ler, é essa aqui mesmo. Oh, bacana. Sistema utilizado para transferir recursos entre agentes econômicos com o objetivo de reduzir o risco sistêmico.
Bem, para transferir recursos entre agentes, então nós estamos falando de recebimentos e pagamentos. Então isso pode estar associado sim ao sistema de pagamentos brasileiro. Selic nesse caso, talvez possa ser considerado o sistema especial de liquidação e custódia, onde é transacionado os títulos públicos federais. Então é especificamente títulos públicos federais. CETIP, ela nem existe mais, que ela juntou lá na B3, que também Câmara de Liquidação e Custódia. CBLC também tem característica de Câmara de Liquidação e Custódia. Olha, e aí, naturalmente, esses três aqui são transações de títulos, né, de investimentos a depender da sua característica. Transferir recursos entre agentes econômicos de modo geral é o sistema de pagamentos brasileiro. Ah, bacana. Então, ó, legal, ó. Então quer dizer que não somente serve para transferir recursos entre agentes econômicos, mas isso é para também reduzir o risco sistêmico, que é o risco de colapsar todo o sistema. Bacana, vou deixar isso aqui depois anotado. A SPB serve para reduzir o risco sistêmico. Bacana. É atribuição da CVM. Vamos lá, no organograma o professor falou que o CMN dá as diretrizes, lá moeda, crédito e câmbio, também dá no mercado de capitais, abaixo tem o Banco Central e a CVM. Ah tá, então a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é aquela que vai cuidar do mercado de capitais, né? Vai garantir que as diretrizes do CMN sejam cumpridas no mercado de capitais. Ok, então vamos lá. Regular a oferta de crédito no mercado financeiro? Não, crédito é outro mercado que não é coisa da CVM. Regular e fiscalizar as instituições financeiras? Não, quem cuida das instituições é o Banco dos Bancos, chamado Banco Central. Regular a negociação de títulos públicos federais? Na verdade, títulos públicos federais nem são considerados ativos mobiliários, né? Considerados ativos livres de risco. Proteger os investidores do mercado de capitais, exatamente, né? A CVM ela protege os investidores e fiscaliza os emissores, as empresas que estão negociando os títulos. Então, proteger os investidores. Bom demais, ó, tá indo rápido, já estou na questão 5. São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro. Nossa, essa aqui eu tô fera. Eu segui a recomendação do professor de ler a circular Bacen 4001, que é onde diz todas as práticas já feitas, e isso me deu uma boa bagagem para entender o que é e o que não é. Vamos lá. O dono de uma banca de jornal que deposita R$ 4.500 na conta corrente de sua banca em notas pequenas. Poxa, mas banca de jornal vende jornal. Jornal, sei lá quanto custa, mas custa uns 2 ou 5 reais. Então é normal depositar R$ 4.500, é um valor baixo, em notas pequenas. Bem, não é indício, né? E a questão ela está pedindo, está correto o que se afirma em. Então ele quer o que de fato é indício. Ok. Uma pessoa que deposita R$ 19.800 na conta de uma joalheria. Joalharia não, joalheria. Olha, joalheria ela tem um compromisso maior com os crimes de lavagem de dinheiro, porque joias são valores muito altos para peças muito pequenas. Então sim, a pessoa pode usar de joias, de carros de luxo, de bens de luxo para fazer lavagem de dinheiro, porque é um negócio pequeno e que acrescenta muito valor. Ó, vou deixar, ficar esperto com esse 2 aqui. A dona de uma loja virtual que deposita R$ 30.000 em sua conta corrente. Poxa, mas pera. Ela tem uma loja virtual, ela não recebe em dinheiro físico. Como que ela deposita R$ 30.000 em sua conta corrente? Olha, a 3 então, e a 1 não. Então não pode ser essa, pode ser essa ou essa. Olha, eu tô em dúvida, mas eu vou na 2 e na 3. Tá certo. É a 2 e a 3 mesmo. Então deixa eu voltar e entender que realmente, né, coisas que envolvem joalheria, carros de luxo, roupas de grife, né, materiais de grife,
eu tenho que me atentar porque sim, é um valor muito agregado, ó, e que tem um valor muito agregado e ocupa pouco espaço, né? Poxa, um colar de diamante é milhões e milhões de reais e é um negocinho que eu levo dentro do meu bolso. Então, bacana, legal, legal. Mais uma questãozinha, ó. São considerados exemplos de indícios de crime de lavagem de dinheiro. E ele quer o que está correto, então ele também quer o que é de fato. Uma ONG recebe 4 créditos de uma casa noturna, sendo o primeiro de 1.000, segundo de 2, o terceiro de 4.000 e o quarto de 2.000. No dia seguinte, esta ONG transfere estes 9.000 reais para uma outra conta que possui. Olha, essa aqui tá meio duvidosa, né? Casa noturna, um negócio meio estranho, né? 2. Um pai movimenta a conta do seu filho e efetua um depósito em espécie no valor de 9.000 reais. Ele movimenta essa conta pois possui o pátrio poder e através dessa conta ele paga aluguel, luz, água e escola do seu filho. Bem, a 2 não é indício de lavagem de dinheiro, aparentemente para mim não parece. Mas essa 1 me deixou na dúvida, viu? Eu acredito que a 1 é indício de lavagem de dinheiro. Exatamente, muito estranho, casa noturna, depositando em ONG, depois a ONG transferindo dinheiro para uma outra conta. Ficou bastante estranho esse negócio. Com relação à publicidade e divulgação de materiais de produtos de investimento, de acordo com o Código de Regulação e Melhores Práticas de distribuição de produtos de investimento no varejo, um prestador de serviço de uma instituição participante não pode divulgar? Bem, com relação à publicidade, pode, né? Devidamente regulado, de tudo que está sendo ofertado ao público, pode divulgar sim, beleza. Pode divulgar esse tipo de material, desde que obtenha autorização expressa da instituição participante antes da divulgação. Não pode pegar qualquer material e sair divulgando de forma aleatória. Ok, faz sentido. Pode divulgar esse tipo de material desde que informe a CVM? Não, o código ANBIMA está relacionado lá à adesão da instituição participante por parte do código. Não, acho que não. Não pode divulgar esse tipo de material, pois essa atividade é de responsabilidade exclusiva da instituição participante. Não, mas, poxa, o prestador de serviço é da instituição participante, então acredito que é a B mesmo. Opa, maravilha. Mais questão de lavagem de dinheiro. Nossa, é um módulo bem grande, né? Realmente, vamos lá. É correto falar sobre a lavagem de dinheiro. Quem utiliza na atividade econômica dinheiro que sabe ser proveniente de lavagem de dinheiro está sujeito a uma penalidade menor do que quem lava o dinheiro? Não. Quem usa e quem faz, eu lembro que o professor falou, quem usa e quem faz está sujeito à mesma penalidade. Quem utiliza o dinheiro proveniente está sujeito à mesma penalidade que o que cometeu o crime. Só está sujeito ao crime aquele que comprovadamente usufruiu bens provenientes da lavagem. Não precisa usufruir. Eu lembro que o professor falou. Só de fazer já está sujeito à penalidade. Não precisa usufruir, usar e tal. Ok, eu lembro que o professor falou isso. A empresa faz uma série de operações que caracterizam indícios de buscas por facilidades fiscais responde ao crime de lavagem de dinheiro. Não, isso aqui é outra coisa, né? Evasão ou elisão fiscal tem nada a ver com lavagem de dinheiro. Eu lembro dessa questão que o professor falou. A Convenção de Viena de 98 trata de medidas de prevenção contra o tráfico ilícito de... Eu lembro que é um nome muito estranho, né? Psicotrópicas. Nossa! Como que eu vou esquecer desse nome? Psicotrópicas. Então, trata sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas. Não fala de pessoas, armas e equipamentos de guerrilha, dinheiro sujo e sonegações fiscais. A Convenção de Viena é psicotrópicas, eu lembro disso. O profissional que informa que o cliente vai ter seu empréstimo somente se ele comprar um cartão de crédito, isso aqui eu já vou até responder, porque eu já respondi essa questão e eu lembro que era venda casada, esse negócio não funciona direito. Mais uma. João e Maria, 2 diretores que estão no conselho da companhia, estão analisando a fusão com uma empresa não listada no índice. Desta forma, podemos afirmar que essa informação é uma informação privilegiada,
mas não pode ser utilizada até ser divulgada publicamente. Eu lembro que insider information não é crime, mas negociar com essa informação que vira insider trading, isso é crime. Então não pode negociar. Lembro? É uma insider information e pode ser utilizada sem maiores problemas. Mentira! É uma informação pública? Não, e não é uma informação pública. Resposta correta aqui. A taxa referencial, ela é calculada com base nas operações de... Nossa, como que funciona mesmo esse negócio? No cálculo da taxa referencial tem a TBF. E a TBF é calculada com as taxas do Tesouro pré-fixado, as LTN. Verdade. Então, assim, a TBF usa a taxa dos últimos 30 dias da LTN e dos próximos 30 dias da LTN. Então, usa intervalos de 60 dias. Eu lembro que o professor falou isso. Então, intervalos de 60 dias que se resulta na TBF, taxa básica financeira. E essa TBF está dentro do cálculo da TR. Então eu posso afirmar que a TR é calculada a partir das taxas das LTNs. Perfeito! Agora percebi. Começou economia, começou finanças. Eu preciso até dar uma esticada no corpo, porque olha, o negócio aqui tá começando a pegar, mas é um assunto que eu gosto, Vamos lá. São características de uma política fiscal expansionista. Primeiro, eu lembro que na política fiscal existe dois instrumentos: gastos do governo e tributos. Ok. Expansionista é mais dinheiro para a economia. Então, ou reduz imposto, e aí eu fico com mais dinheiro para mim, ou aumenta o meu Bolsa Família e é mais dinheiro para mim. Isso é expansionista. Ok, então vamos lá. Aumento dos gastos do governo é verdade. Né? Se aumentar meu Bolsa Família, eu tenho mais dinheiro. Corte de despesa na saúde e na educação, isso aqui é redução do gasto governamental. Elevação de alíquota de IR, isso é aumento de imposto. Se eu pago mais imposto, menos dinheiro para mim. Contracionista. Aumento da tributação também, né? A mesma coisa aqui. Então, aumento dos gastos do governo. Analise as informações abaixo. Ele está pedindo para mim políticas fiscais expansionistas. Então, mais uma vez, tem que aumentar gasto do governo e ou reduzir tributo. Tarifas e barreiras às importações. Tô com dúvida nessa. Diminuição da carga tributária. É expansionista. Estímulo às exportações. Tô em dúvida nessa. Redução da taxa Selic. Não, isso aqui, taxa Selic é monetário. Então não pode ter o 3. Então tira esse. Ou desculpa, não pode ter o 4, né? Então tira esse. Ok, então ou é uma dessas três. Beleza. Estímulo às exportações. Ou vai ser 1 e 2, ou vai ser 1, 2 e 3, ou vai ser 2 e 3. Nossa, essa eu tô em dúvida. Eu vou ter que chutar, eu vou nas 3. Errei essa questão. Então eu vou voltar nessa questão e vou aprender que 2 e 3, diminuição da carga tributária, é uma política expansionista fiscal. Eu já sei que taxa Selic é coisa monetária, apesar de ser expansionista a redução da taxa, mas é monetária. Ok. Agora, na onde eu fiquei dúvida, eu vou aprender com essa questão. Estímulo às exportações é uma verdade. Então, quando se estimula a exportação, como que o governo pode estimular a exportação? Ele pode estimular colocando menos impostos sobre as exportações, é verdade. Essa é uma forma de estimular a exportação, onde a barreira ela é reduzida.
Tá certo. Então quer dizer que se coloca mais tarifa e tem mais barreira às importações, quer dizer que isso está dificultando. Então isso é contracionista, tá certo. Então quer dizer que se coloca mais tarifa é aumento da carga tributária, tá certo. Então eu entendi. Diminuição da carga tributária é o oposto de tarifas e barreiras às importações. Então não vou me esquecer disso. Diminuição e quando se estimula as exportações, é o próprio nome, né? Estimular, quer dizer que quer expandir. Não erro mais esse tipo de questão. Beleza, beleza. Vamos lá para a próxima. Um investidor pessoa física busca um investimento para um capital de R$ 500 mil disponível para investir por 12 meses. A projeção da taxa Selic para esse prazo é de 10% ao ano. E esse investidor foi ofertado uma LCA a 85% do CDI e um CDB a 100% do CDI. Mas a LCA, né, ela tem isenção fiscal, né, isenção do imposto de renda. Mas como que eu vou saber se esses 85% CDI vai ser maior, sendo que não vai pagar imposto e o CDB vai pagar? Deixa eu terminar de ler e depois eu paro para pensar. Qual aplicação ele deve escolher e por quê? Sabendo que possuem o mesmo risco. Então é o mesmo emissor. A LCA, pois é isenta de IR e a sua taxa líquida será maior que a taxa líquida do CDB. A LCA, pois é isenta de IR e a sua taxa líquida será maior que a taxa bruta. Não. A taxa líquida é exatamente os 85, porque não vai pagar imposto. Então esses 85 já é o líquido, entendi. Mas a taxa bruta é 100% do CDI, porque se é bruto não descontou imposto. Quando desconta imposto é taxa líquida. Não tem como ser essa. O CDB, pois é isento de IR, mentira. Então já posso descontar essa também. O CDB, pois mesmo pagando IR, terá taxa líquida maior que a LCA. Nossa, que dúvida cruel, hein? Deixa eu fazer o seguinte. 12 meses, 12 vezes 30, que é cada mês, vai me dar 360 dias. Até 180 paga 22,5. De 181 a 360 paga 20%. 20% de imposto. Se eu fosse fazer uma continha boba aqui, 100 menos 20% vai me resultar em 80, que é menor do que 85. Então a LCA é a melhor escolha, pois ela é isenta de imposto de renda e a sua taxa líquida vai ser maior que a taxa líquida do CDB. Ah, moleque, bom demais. Nossa, realmente, fazer umas continhas, bem que o professor falou, às vezes umas continhas simples, mesmo que parece que precisa de calculadora, mas é possível fazer contas de raciocínio lógico para chegar no resultado. Legal, legal. Uma NTN-B, que é um título do governo atrelado à inflação, e uma NTN-F, que é um título do governo pré-fixado que paga cupom. Tem exatamente a mesma duration, então o dinheiro é retornado no mesmo prazo. Podemos dizer que o título de maior risco de mercado é a NTN-B, pois comparando-se com a NTN-F, tem parcela maior da sua rentabilidade pré? Não, a NTN-B ela é híbrida, tem uma parte pré e uma parte pós. E a NTN-F ela é toda pré-fixada, então não é essa aqui. A NTN-F, pois comparando-se com a NTN-B, tem parcela maior da sua rentabilidade pré-fixada. Isso é verdade. A NTN-F é 100% pré-fixada. E a NTN-B, metade dela é pré-fixada. Então tá certo. Não é possível saber sem conhecer os pagamentos intermediários.
Os dois têm o mesmo risco de mercado, pois têm a mesma duração. Nossa, que dúvida cruel essa questão, hein? Será que é porque ele é pré-fixado? Ou eles vão ter o mesmo risco de mercado? Nossa, eu tô com dúvida. Ah, vou fazer Unidunité. Eu tenho 33% de chance porque eu vou ignorar essa. Então vamos lá. Unidunité, Salamé, Mingue, o escolhido é você. Eu vou colocar esse. Era aquela lá mesmo. Eu sabia que era aquela. Porque quando um título pré-fixado, eu lembro que o professor falou, títulos pré-fixados, eles têm mais risco de mercado que títulos pós-fixado. E se o título ele é híbrido, parte da remuneração é pós-fixado. Então, em comparação, um título híbrido com um título todo pré-fixado, o título pré-fixado sempre vai ter maior risco de mercado por causa das oscilações de taxa, que é inversamente proporcional ao valor do título. Tá certo? Não vou errar essa questão. Lembra. Título pré-fixado é o que tem maior risco de mercado por causa das oscilações de taxa. Beleza. Entendi. Um investidor comprou ações a R$ 4,00 e precisa vendê-las. Dentre as várias cotações recebidas, a melhor foi de R$ 3,60. Nossa, um preço abaixo do que custa R$ 4,00. Esse investidor estará sujeito, portanto, ao risco de oscilações de preço. Ações não têm risco de crédito, já esqueço. Operacional é não conseguir vender, mas ele consegue vender, então não é operacional. Risco de liquidez é ele não conseguir vender, mas ele sabe que ele comprando ações, essas ações podem ser negociadas para baixo ou podem ser negociadas para cima. Ele comprou num dia e não me falou que é no mesmo dia. Então eu não posso dizer que quando ele está querendo vender, custa R$ 4,00. Pode ser flutuações de preço. Ah, é risco de mercado mesmo. Então, resposta mais uma correta. Ótimo. Ó, inclusive está aqui, ó, risco de mercado associa-se fundamentalmente a flutuações de preço. Eu acabei de falar isso. Nossa, na prova pode acontecer isso? Pode, olha só que legal. Às vezes alguma questão que eu respondi, ela pode ajudar a encontrar a resposta de uma outra. Por isso que eu preciso controlar minha ansiedade, por isso que eu preciso ter foco na minha prova, dormir muito bem na noite anterior, para que eu possa desempenhar o máximo de foco no dia da prova. Então é flutuação. Inadimplência de emissores. Eu lembro que isso é risco de crédito. Baixo índice de negociabilidade. Está difícil negociar, está difícil vender ou comprar. Liquidez. Falhas operacionais, né? O nome ficou bem fácil. Então isso aqui seria um possível risco operacional. Então, flutuações de preço, maravilha! Um cliente comprou um CDB que pagava 105% da taxa DI. No resgate, o cliente descobriu que o banco foi liquidado e que receberá apenas parte. Isso é risco de crédito. Nossa, esse fato materializa o risco de crédito. Nossa, tá fácil. Essa foi para não zerar a prova. Fundos de curto prazo. Para a Receita Federal. Nossa, eu lembro que o professor falou disso. Nossa, vamos lá. Fundo curto prazo para CVM. É aquela que tem duas regras. Prazo médio igual ou inferior a 60 dias. E nenhum título pode ter mais do que 375 dias. Essa é a regra para CVM. E eu lembro que o professor falou que para a Receita Federal, curto prazo é qualquer fundo que tenha prazo médio
inferior ou igual a 365 dias, né? Prazo igual ou inferior a 1 ano. Então não tem obrigatoriedade de apressamento. Quem não tem obrigatoriedade de apressamento, fundo exclusivo, tem nada a ver com curto prazo. Tem prazo médio menor ou igual a 365 dias. Essa é a resposta correta. Os fundos de investimento possibilitam, ele quer perguntando o que está correto. Então vamos lá. Os fundos de investimento, 1. Possibilitam aos investidores o acesso a operações financeiras mais complexas, independentemente do valor investido. É verdade. Quando eu coloco meu dinheiro dentro do fundo e eu me junto com outras pessoas, por mais que eu coloquei R$1.000 apenas, eu consigo ter acesso. Então a 1 está certa. Então aqui eu posso, essa aqui eu já desconsidero. Ok, ó, então tenho mais, agora eu tenho 33% de chance de acerto porque sobrou 3 alternativas. 2. Garantem uma rentabilidade superior em relação às aplicações? Não. Não existe garantia de rentabilidade em nenhum investimento. Quem dirá nos fundos? Eu lembro que o professor falou, não pode haver garantia de rentabilidade. Então a 2 está errada. Então eu excluo essa, óbvio. Eu excluo essa que diz todas. E sobra agora 50% de chance. Ou é apenas a 1 ou vai ser a 4. Então 3 aqui vai estar errado. A 3 vai estar errado, ó. Obedecem às mesmas regras tributárias das operações individuais em renda fixa e renda variável, não. Eu lembro que o fundo de ações é só 15%. E se eu negocio renda variável diretamente, eu posso pagar 15 ou eu posso pagar 20. Não é as mesmas regras. Então, a 3, obviamente, eu sabia que estava errado e eu confirmei. 4. Independente da rentabilidade das cotas, podem cobrar taxa de administração. É verdade. Todos os dias vai ter taxa de administração, porque ela é a remuneração daqueles que trabalham lá dentro. Resposta correta. Alternativa 3. Nossa, tô indo bem, hein? Não, mas vai estar quase 1 hora? É sério que vai fazer 1 hora que eu estou fazendo isso aqui? Tem alguma coisa errada. Tem 47 minutos? Bem, vamos lá, vamos arrepiar esse negócio aqui. Um fundo referenciado, esse negócio está correndo mais rápido do que deveria, olha só. Olha só, 48, tem coisa errada nesse cronômetro. É, vou ter que falar com o professor. Esse cronômetro está correndo mais rápido do que deveria. Eu vou falar com ele. Olha lá, 49, ele está pulando. Nossa. Que doideira, deixa eu ver. Olha só que tempo doido! É, que doideira. Então tá bom, vamos lá. Um fundo, esquece aquele tempo ali, doido. Um fundo referenciado DI aplica no mínimo 80% dos seus recursos. Um fundo referenciado, na verdade, ele teria que aplicar 95% no seu índice de referência. Mas 80% é em renda fixa de modo geral. Esses 80% eles precisarão estar vinculados à taxa DI. Ok, eu entendi, porque ele tem que estar 95% no CDI, né? Porque ele é referenciado. Então esses 80% é títulos de renda fixa que também vão estar atrelados ao DI. Então ações, títulos públicos e privados com baixo risco de crédito, isso aqui tem cara de simples. CDBDI, olha, eu estou em dúvida. Era títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Tá certo, taxa DI e Selic são irmãs gêmeas. Então pode ser títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e privados com baixo risco de crédito, porque um fundo referenciado DI, ele também tem característica por ser referenciado ao DI, ele tem uma característica de ser baixo risco, tá certo? Aprendi com essa questão também. Um fundo de investimento que tem título de renda fixa A com vencimento em 1 ano e um título B com vencimento em 12 anos, nossa, esse título B
Ele tem mais risco, porque ele está mais longe o prazo. O título A em relação a B será mais volátil? Não. O título B tem mais risco, mais volatilidade. Ele vai ser menos volatilidade e apresentará maior rendimento? Bem, quanto maior o risco, maior possivelmente o retorno. Será mais volátil, será maior volátil, né? Maior volátil, ficou estranho. Será menos volátil, bem, ele será menos volátil, o fundo A, em relação a B. Então, menos. Não será mais e não será maior volátil e apresentará maior rendimento. Será menos volátil e apresentará menor rendimento. É essa. Menos risco, menos retorno. Ok. Os riscos decorrentes das alterações nos juros domésticos, taxa Selic, né? Os juros domésticos, a taxa Selic, e da variação no índice de preço estão presentes no fundo de renda fixa. Eu lembro que o principal fator de risco dos fundos de renda fixa é a variação de taxas de juros e de índices de preço. Ah, isso aqui foi fácil para mim. A Anbima complementa o código exposto pela CVM com relação à estratégia dos fundos. São estratégias utilizadas por fundo multimercado, exceto... Olha só, eu lembro desse negócio, a cartilha Anbima, né? O nível 3 são as estratégias. No multimercado existe o balanceado, que é aquele que vai ficar balanceado. Tipo 50% renda fixa, 50% renda variável. Existe a estratégia macro, que é focada na parte macroeconômica brasileira, menos direcionada a um setor específico. Existe a estratégia de comprado e vendido de forma direcional, long e short direcional. Mais comprado do que vendido porque acredita na direção de valorização. Mas o índice não é uma das estratégias. Índice é lá do fundo referenciado, por exemplo, de renda fixa. Tá lá, fundo de índice, né? A estratégia de índice não é uma estratégia multimercado. Bacana! Para um investidor, uma das diferenças entre aplicar nos fundos de investimento em ações abertos, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva ou nos fundos de investimento em índice de mercado ETF, que replicam a performance do Ibovespa, é a possibilidade do investidor. Então, é o FIA indexado. Esse FIA eu vou comprar lá na corretora. Já o ETF eu compro direto na Bolsa de Valores. Eu lembro, ETF compra na Bolsa de Valores. Ok, qual que é a diferença? Vamos lá. Aplicar e resgatar suas cotas de ETF diretamente com a distribuição. Não, o ETF é comprado e vendido. Nossa, eu lembro que o professor falou. Fundos abertos, aplica e resgata. Fundos fechados, compra e vende. Então não é essa. Aplicar e resgatar suas cotas diretamente na B3? Não, o FIA é negociado na corretora, na distribuidora. Comprar e vender suas cotas de ETF na B3 via home broker. Verdade. Comprar e vender suas cotas do FIA na B3 via home broker, não. Resposta correta. Alternativa C. Legal. No caso de desenquadramento passivo de um fundo de investimento, o administrador, o que é um desenquadramento? Ele tinha que ter 80% em renda fixa e está com 78%. Então ele está desenquadrado, mas foi de forma passiva, não foi ele. Foi por movimentação de mercado. Ok, então o que ele deve? Reenquadrar a carteira do fundo no prazo máximo de 15 dias. É verdade. Se desenquadrou de forma passiva, ele tem 2 semanas para poder reenquadrar. Vender outros títulos e comprar renda fixa para ficar com pelo menos 80%. 2. Comunicar o fato à CVM e à Anbima? Possa ser que sim, estou com dúvida. 3. Convocar a Assembleia Geral de Cotistas para transferência da administração ou da gestão? Não, isso não precisa não. Vamos lá, está correto que se afirma apenas em
A 3 eu sei que não, então essa aqui e essa aqui não. Agora eu realmente estou na dúvida se a 2 é verdade ou se apenas a 1. Comunicar o fato à CVM e à Anbima. A Anbima é autorreguladora. Será que precisa? Porque foi uma coisa normal, né? Desenquadrar passivamente é normal. E a legislação diz, é só se reenquadrar em 15 dias, eu vou colocar apenas um. Tá certo, não precisa, porque é algo que pode acontecer de forma passiva e a legislação fala. Só 15 dias tá aí, ó. Daqui 15 dias se reenquadra. Se não se reenquadrar, precisa dizer para a CVM o porquê e também explicar para os cotistas o porquê não está cumprindo. Verdade. Vamos lá. Um distribuidor aplica por conta e ordem um recurso de um cliente em um determinado fundo de investimento. O distribuidor, o administrador, eu lembro que o professor falou alguma coisa por conta e ordem. Conta e ordem. Cotista, fundo, livro de cotista. Ah, verdade. O administrador é o responsável por registrar os cotistas no livro de cotistas. Se o administrador passar essa função para o distribuidor, vira uma aplicação por conta e ordem. Então esta operação deve ser informada ao administrador? Já passou para o distribuidor isso. Deve ser informado ao gestor? É legal, pois movimentações por conta e ordem é uma sistemática possível. Então, resposta correta, exatamente. Não precisa informar, porque já está acordado entre eles. Beleza. Sobre a cessão. Então, fornecer cotas de fundo de investimento. Pode-se afirmar que as cotas de um fundo aberto podem ser transferidas mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário. Abertos podem ser transferidas através da bolsa de valores. Não, abertos não são negociados em bolsa. Não existe. Então vou excluir essa. Abertos não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. Olha, eu não lembro que o professor falou alguma coisa que pode usar, só tem aquele lá de garantia imobiliária, né? Que ele pode ser usado para como garantia, mas aqui não me disse que é esse. Fechados não podem ser objeto de cessão em hipótese alguma. Como que não pode em hipótese alguma se, por exemplo, tem a sucessão? Morreu. A pessoa morreu. Como que não vai ser transferido? Vai ter que ser transferido para os herdeiros. Olha, eu vou colocar essa aqui. Tá certo. Então os abertos não podem ser objeto de cessão ou transferência por livre vontade. Mas, se for uma decisão judicial, se for uma execução de garantia ou se for por sucessão universal. Aprendi com essa questão. Pela classificação Anbima, fundos que investem no mínimo 85% de suas carteiras em ações de empresas não incluídas entre as 25 maiores participação são classificadas como, olha, aqui são as empresas pequenas, elas não estão dentro dos 85% maior, elas são as 15 menores, então elas são pequenas, e pequeno significa small em inglês, e CAPES é de capitalização, então pequenas capitalizações, fundos de ações small caps. Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá. Um fundo de investimento que tem como objetivo acompanhar a performance do Ibovespa é um fundo de ações indexado? É um fundo que tem a sua carteira composta por título de renda fixa? Claro que não, é Ibovespa, renda variável. É um título de renda fixa? Não. Se caracteriza como gestão ativa? Não, ele quer acompanhar. Então é um fundo de ações indexados. Um determinado investidor faz uma aplicação em debêntures pelo prazo de 181 dias e obteve lucro de R$421 mil. Ele quer saber o que está correto. Com relação à tributação, analise. A instituição emissora irá reter o valor do imposto de renda devido. Verdade. Eu lembro que o professor falou que todos os títulos de renda fixa, o imposto é retido na fonte. Então eu posso excluir essa aqui e as outras ainda tá valendo. Então aumentei minha chance. Eu tinha 4 alternativas, 25% de chance de acerto. Se eu consigo excluir uma, sobra 3. Então eu consigo ter 33%.
A alíquota do imposto de renda é de 15. Poxa, até 180, 22,5. De 181 a 360, 20. Exclui a 2. Então, ainda sobra, essa aqui já não é mais. Sobra essa e essa. É isso, né? Essa e essa. Então, 50% de chance. Nossa, aí fica bom, hein? A base de cálculo para a cobrança do IR é o rendimento. É verdade. Eu lembro que o professor falou que todos os investimentos, com exceção do PGBL, o imposto incide sobre o rendimento. Então, a 1 e 3 está correta. Resposta para nós. Alternativa C. O banco oferece um CDB a uma taxa pré-fixada. Pode-se dizer que o valor a ser resgatado não se altera com o passar do tempo. Se altera. O valor resgatado será variável conforme a data de resgate do investidor. Eu compro um título pré-fixado hoje, por exemplo, por R$ 800 e vou resgatar 1.000. Conforme o tempo for passando, pode variar. A rentabilidade será atrelada à variação do CDI, isso aqui é pós-fixado. Atrelada à variação do dólar também não tem nada a ver. Então, resposta correta, alternativa B. O investidor comprou um lote de ação de uma empresa no dia 15/5/2020 e vendeu no mesmo pregão. Opa, day trade. 20% de imposto. Sabendo que o valor da alienação foi superior ao valor da compra e o investidor, obviamente, obteve ganho de capital com essa operação, assim podemos afirmar sobre o IR. Será recolhido na fonte. Pera. Toda vez que o investidor negociar lá na Bolsa de Valores, ele é responsável por recolher. Então não vai ser na fonte. Deverá ser pago pelo investidor 20%, porque é day trade e não 15%. Ótimo! O percentual mínimo do patrimônio líquido que os clubes de investimento deverão investir em ações, bônus, debêntures e ações de emissão de empresas abertas, recibos, cotas e tudo mais, e certificado é de... Nossa, eu lembro que o clube é a mesma regra do fundo de ações, que é 2/3, né? 67%. E eu lembro que o professor falou em finanças que a forma unitária 0,67 é a mesma coisa que 67%. Então eu posso responder 0,67. Forma de remuneração ao acionista da empresa, calculada sobre o patrimônio líquido da empresa e limitada à variação ao de juros de longo prazo. Forma de remuneração do acionista. Ou ele recebe dividendo, que é o lucro líquido, ou ele recebe bonificação, que são novas ações, por causa de lucro que foi guardado pela empresa, ou ele recebe juros sobre capital próprio, que é uma despesa financeira. Só que por ser uma despesa, existe um limite que pode ser imposto, que é o patrimônio líquido vezes a taxa de longo prazo. Então é juros sobre capital próprio. Implit não tem nada a ver com a nossa conversa. Bom demais. A concessão de uma ou mais novas ações para cada ação existente refere-se ao processo de isso aqui é grupamento ou desdobramento. Grupamento pega várias ações e torna uma. Desdobramento, eu estou desdobrando um papel, um quadradinho vira vários. Então, uma ação vira várias. Então, uma ou mais novas para cada é desdobramento. Split. Resposta correta. Nas operações long and short, eu já entendi. Long é quando eu estou comprado. Comprei ações da Petrobras. Comprei por 10. Está 15, estou ganhando. Short é uma operação vendida. Então eu ganho com a queda. Se eu vendo a 15 e depois o valor está a 10, eu estou ganhando, porque eu posso comprar a 10. O mercado me possibilita, lembra que o professor falou? O mercado me possibilita comprar e depois vender, ou vender e depois comprar. Eu posso fazer isso. Então vamos lá. Operações com ações que pertencem a setores distintos são conhecidas como intersetorial. Nossa, que questão é essa? Eu acho que eu vou ter que aprender com essa questão. Eu lembro que o professor falou para mim assim, ó.
Existem questões que vão ensinar você e não apenas para você praticar. E eu posso usar a explicação em vídeo se eu tiver dúvida e ele vai me explicar tudinho, 5 minutos para falar somente dessa questão. Entendi. Então eu vou aprender com essa questão porque eu não estou conseguindo entender. Operações com ações que pertencem ao mesmo segmento. Eu não sei, eu vou chutar. Unidunité, salamé, bingo. O escolhido foi você. Vai ser você. Errei. São todas verdadeiras. Então vamos aprender que nas operações long and short, operações com ações que pertencem a setores distintos, setor financeiro e setor de comida, são conhecidas como intersetorial. Ok. 2. Operações com ações que pertencem ao mesmo segmento são chamados de intrasetorial. E operações da mesma empresa envolvendo ações de unit, PN ou ON são classificadas como tipo de ação. Eu vou deixar isso anotado. Eu vou pegar uma caneta ou vou pegar um papel e eu vou escrever essa questão como uma afirmativa. As operações com ações que pertencem a setores distintos são conhecidas como intersetorial. Quando é do mesmo segmento, intrasetorial. E quando são usadas ações da mesma empresa, é classificada como tipo de ação. Olha só, hein? Aprendi com essa questão e o processo de aprendizagem continua também no simulado. Legal, legal. Podem administrar clubes de investimento, banco de desenvolvimento, banco de investimento e corretora? Não, eu lembro que o professor falou que corretora e distribuidora é a mesma coisa e o banco de investimento também. Então é essa a nossa resposta. Perfeito, correto. Eu vou dar uma aceleradinha porque o tempo está acabando, porque esse timer está errado, tá equivocado. Então vamos lá. Na tributação pelo imposto sobre a renda das aplicações financeiras em títulos de renda fixa cujos titulares sejam pessoas físicas, o fato gerador do imposto é a aquisição? Não, o fato gerador é quando eu recebo dinheiro, seja pagamento de cupom ou resgate. Os rendimentos estão isentos, alguns sim, alguns não. A pessoa física é responsável? Não, tudo é retido na fonte. A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor que foi vendido pelo valor que foi comprado. O indivíduo que faz declaração completa de imposto tem um salário anual de R$ 87.500. Ele quer aplicar R$ 35.000 e quer aproveitar ao máximo o benefício para deduzir a base de cálculo do IR. Quanto esse cliente vai aplicar em VGBL? Bem, R$ 87.500. Nossa, essa questão parece que eu preciso de calculadora, né? Bem, vamos lá. Se eu quero 10% desse valor, eu vou ter algo em torno de 8.750, mas eu preciso de 12, ok? 12, 1%. 1% é 875, vai dar uns 1.600. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 10 mil reais. Vai dar mais ou menos uns 10 mil reais. Seria mais ou menos isso. Estou estimando que seria uns 10.500 reais. A diferença, porque ele quer saber em VGBL. Isso aqui, acredito que vai ser aplicado em PGBL. A diferença é 24.500. Exatamente. Então, olha, dedução lógica. Eu consigo fazer esse tipo de conta aqui só cortando zero, né? Se eu corto zero aqui, eu tenho 10%, eu tenho 1%, eu descubro mais ou menos os 12, né? Até porque eu posso anotar num papel e aí eu consigo fazer uma continha ali de subtração. Beleza, ok. Um executivo do setor financeiro tem 3 filhos em idade escolar como dependente e quer contribuir para uma aposentadoria com 5% da sua renda bruta anual no máximo. Pode usar PGBL. Ele faz declaração completa, ok, ele é executivo, contribui para o INSS. Para fins de imposto de renda, qual produto você recomendaria? Um PGBL e ele provavelmente vai ficar com idade escolar, filhos pequenos, ele vai ficar aí pelo menos uns 10 anos, eu posso estimar isso. Então eu vou colocar um PGBL com tabela regressiva do imposto de renda. Um fundo de investimento especificamente constituído é
Aquele fundo aonde PGBL e VGBL investe o dinheiro dos clientes. Então, um fundo de investimento que recebe aporte de uma previdência e compra ativos. Márcio, de 65 anos, contratou um PGBL no valor de 100 mil e também uma indenização adicional chamada de pecúlio. Ele indicou o mesmo beneficiário para ambos os planos. Márcio faleceu 2 anos depois, antes de começar a receber o benefício. Então ele estava na fase de contribuição. Neste caso, o beneficiário recebe o valor do PGBL e do pecúlio, o saldo total do PGBL e a indenização, correto? Porque se tivesse convertido em benefício, aí não teria direito ao saldo do PGBL, mas estava na fase de contribuição, ok. Existem diferentes períodos de um plano de previdência. Qual dentre as relações abaixo define corretamente a denominação? Tem o período de cobertura, período de diferimento, eu lembro que diferimento é a fase de contribuição, e o período de benefício. Então eu tenho a fase de contribuição, uma fase de benefício, e o conjunto disso é cobertura. Então vamos lá. Corresponde aos períodos de contribuição e ou recebimento de renda, compreendido entre a data de início da vigência da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para início do pagamento. Será que vai dar tempo? Deixa eu ver se vai finalizar. Eu acho que finaliza. Ah, não finaliza não, então vamos embora. Depois eu tenho que arrumar esse timer. Eu não, né? O professor Gustavo tem que pedir para arrumar. Eu sou o aluno aqui. Aquele que estava correndo. Então vamos lá, o período de cobertura é aquele que compreende tudo. O período de diferimento é a parte de contribuição, a parte de benefício e a parte de recebimento. Vamos lá, vou começar por baixo. Aquele em que o assistido fará jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou temporário. Isso aqui é a fase de benefício, ok. E só um tem a parte 3, né? Aqui como terceira opção. Eu vou chutar essa, ó. Ah lá. Ah, tem coisas que eu nem preciso responder. Olha só. Se eu conseguir responder a parte 3, que é o período de benefício, e nenhuma outra alternativa tem a opção 3, é essa, 1, 2, 3. Maravilha, maravilha. Então, bacana. Na tributação compensável para previdência, compensável é aquela que eu preciso ajustar na declaração. Isso aqui é a tabela progressiva. Para a previdência, há uma parcela a deduzir que serve para simplificar e dar benefício fiscal, simplificar e respeitar as faixas anteriores, reter maior capital para o governo não, respeitar as faixas anteriores de salário e duplicar os valores necessários, não é duplicar. Sim, porque até R$ 2.300 eu não pago imposto, né? Então, se eu tenho uma renda de R$ 10.000, até 2.300 eu não pago nada. De 2.300 até um outro valor eu pago 7,5%. Desse valor em diante eu pago 15%. Então, aquela parcela a deduzir é para simplificar e respeitar as faixas anteriores. Então, eu não preciso calcular por pedaço. Eu calculo 27,5% sobre tudo e pego uma parcela a deduzir e desconto. É uma forma simples de eu conseguir descobrir de fato o quanto precisa pagar de imposto. Ok. Com relação ao RGPS, assinale a alternativa correta. O trabalhador com carteira assinada deve indicar se quer aderir ou não. Mentira, é compulsório, ele é obrigado a fazer a contribuição. Trata-se de um regime com adoção voluntária, mentira, é compulsória. Aquele que trabalha por conta própria, né, o autônomo, ele pode ou não aderir ao RGPS, ok. Trata-se de uma previdência privada? Não, é o regime geral de previdência social público. Então, resposta correta. Alternativa C. Leandro, de 25 anos, consegue economizar 5% da sua renda mensal e utiliza o formulário completo do imposto. O investimento mais recomendado para que ele possa acumular reservas para sua aposentadoria prevista aos 60 anos é PGBL. Né? Poderia ser imóveis? Poderia! Mas ele está querendo contribuir 5% da renda mensal. Então não dá para ficar comprando imóveis com 5% da renda mensal. Mas consegue contribuir para a Previdência, ok. Olha, eu estou finalizando, hein? Cirilo Gomes foi até o seu banco para perguntar se a Previdência tem alguma garantia de remuneração. Eu já respondi lá atrás que não existe garantia de remuneração.
O seu gerente explicou que apenas o tipo VGBL, não apenas PGBL, não. Existem alguns planos antigos que têm rentabilidade garantida, não. O VGBL e o PGBL são estruturados como fundos de investimento e não há garantia de rendimento. E para finalizar, estou chegando no fim, a última questão. Seu cliente fez um PGBL com regime progressivo de IR ao realizar o resgate no valor de 10 mil. 4 mil de rentabilidade. Isso não me interessa. PGBL, imposto sobre tudo. Ele resgatou na tabela progressiva. Eu lembro que, independentemente, todo resgate na tabela progressiva fica retido na fonte 15%. Então, 15% de 10 mil é 1.500. E assim eu finalizo a nossa prova da CPA 10 com 92% de acerto, porque eu fiquei com dúvida em algumas questões e com elas eu aprendi e eu posso revisitar e reaprender caso eu precise esclarecer alguma coisa sobre ela. E assim o professor Gustavo retorna para nós podermos finalizar esse nosso encontro. Uma dinâmica diferente, uma ideia diferente de entrega de conteúdo, e o seu feedback vai ser fundamental para que nós possamos entender se você gostou dessa experiência, tá? Então, aqui abaixo, deixa os seus comentários para quem chegou no meio do caminho, né? Deixa o seu feedback, o que você achou desse nosso encontro e se você gostou, possa ser que aconteça mais encontros como esse, ok? Então, finalizamos 1 hora de encontro certinho do jeito que foi programado. No mais, grande abraço para todos, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro.